Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia na presença de Deus e nós podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida, pelas bênçãos, pelo fôlego de vida, pelas infinitas misericórdias que têm sido derramadas sobre nós. Hoje, nesse dia, eu venho trazer mais uma palavra e orar com você, trazer uma direção para que nós possamos cada vez mais mergulhar mais fundo na palavra de Deus e nos ensinamentos que o Senhor tem para nós para este tempo, amém? E a palavra de hoje é oração. Eu tenho falado muito sobre oração nos nossos devocionais diários, mas o Senhor hoje quer falar um pouco mais sobre a nossa forma de nos achegarmos a Ele em oração, a nossa forma de direcionar os nossos desejos, aquilo que nós ansiamos, né? E a forma de nos derramarmos mesmo, crendo que nele nós encontraremos a resposta certa, amém? E essa palavra, ela está lá em 1 Samuel, capítulo 1, amém? Que nos diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E ela
e disse a ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Palavra do Senhor. Esta é uma palavra que nos fala sobre uma mulher que estava atribulada, coração cheio de amargura, porque naquele tempo uma mulher que era estéril, que não tinha filhos, era considerada desfavorecida. E além de tudo, seu marido tinha uma outra esposa que a implicava porque a outra esposa tinha filhos. Porém, o próprio marido dizia para ela assim: olha, por que você está triste? Por que você chora? Pois você tem a mim. Eu não sou melhor que 10 filhos. Mas mesmo com todo o amor que ele tinha por ela, Ana queria gerar. Ana queria um filho. Ana queria uma família completa. E ela vivia sendo repudiada pela outra, sofrendo implicâncias, chacota. Imagina, numa época em que a mulher que era estéril, ela era desfavorecida, considerada desfavorecida e mal vista pela sociedade, porque ela não gerava. Então, aqui nós já vemos uma situação que nos faz enxergar além. Embora ela fosse considerada desfavorecida, o nome Ana quer dizer favorecida, ou seja, alguém que tem o favor de Deus. E nós vimos aqui que Ana, ela se derramava diante do Senhor naquela oração. Era uma oração de súplica. A oração dela foi direcionada, foi reta, foi direta e foi simples. Ela só pediu para ele porque ele atentasse para a aflição do seu coração. Ela fala: para que de mim o Senhor se lembre, né? Me dê um filho que eu devolverei para o Senhor. Ela pediu apenas isso: me dá um filho e eu devolverei, darei a ele para o Senhor, para que ele te sirva todos os dias da sua vida. E ao final, quando aquele sacerdote a abençoou, ela já saiu dali, como ela se debulhou em lágrimas diante do Senhor, ela saiu dali revigorada. A palavra fala que assim que ela saiu de lá, ela comeu e o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ela ali estava na presença de Deus e Deus a renovou. E a palavra daquele sacerdote sobre a vida dela, abençoando ela e dizendo que o desejo do coração dela seria atendido, ela já saiu dali cheia de esperança. Por isso o semblante dela firmou, melhorou. E assim somos nós. Quantas vezes nós ficamos abatidas porque nós estamos orando e orando, é como se Deus não estivesse ouvindo as nossas orações. Só que Deus, ele ouve o nosso clamor. Nada fica oculto aos olhos do Senhor, nada passa batido diante do Senhor. E o que ele quer de nós é isso, é uma oração que alcança o seu coração. E a Ana, ela recebeu o filho que ela pediu. E ela pediu exatamente ela recebeu exatamente o que ela pediu. Então, Ana recebeu um filho porque ela pediu um filho para Deus. Ou seja, a oração dela foi certeira. Ela falou: Senhor, dá-me um filho. Então, muitas vezes, meus amigos, nós não sabemos como orar. E muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos ou não pedimos corretamente. É claro que Deus nem sempre vai nos dar o que nós pedimos, porque muitas vezes estamos pedindo errado. Mas uma coisa é verdade: nós, como os filhos de Deus, podemos pedir. Até no livro de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 2, fala: não tem porque não pedem. Será que algo que não pedimos em oração porque julgamos que no fundo o Senhor não nos dará ou não pode nos dar? Será que nós podemos não receber tudo o que pedimos? Mas eu vou te garantir uma coisa é certa: a oração nos aproxima de Deus e revigora a nossa alma. Se você está com o semblante caído, busque o Senhor hoje. Não sei se Ele vai te dar o que você está pedindo, mas uma coisa eu posso te garantir:
Ao sair da presença de Deus, você vai sair como Penina, com o semblante que já não será mais o mesmo e com as forças revigoradas para continuar seguindo seu caminho. Olha, nós vivemos em tempos difíceis, mas se nós estivermos junto ao Senhor, na presença do Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, glorificando e agradecendo tudo aquilo que nós colocarmos diante dele, nós teremos resposta. A oração de Ana foi uma oração amargurada, sabe? Mas criou nela uma profunda percepção da sua necessidade de buscar somente a Deus. Tanto é que ela orava em espírito, no coração, e os seus lábios apenas balbuciavam. Ela não exclamava as palavras, porque o espírito dela buscava o Senhor. Foi uma oração comprometida em consagrar ao Senhor a bênção que ela cria no íntimo dela que ela receberia. Foi uma oração postulante, direcionada, uma oração de uma pessoa que confiava que estava no lugar certo. E aí eu quero te perguntar hoje, qual que é a sua necessidade? Qual que tem sido a sua esterilidade? O que tem te levado às lágrimas? Apresente isso ao Senhor. Onde tem sido essa esterilidade? No seu casamento, no seu lar, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com as famílias, no seu trabalho, no seu ministério, no cumprimento do seu chamado, onde você tem sido estéril, onde você não tem conseguido ver o agir de Deus. O que está faltando para que isso aconteça? Sabe, muitas vezes nós oramos errado, muitas vezes nós não sabemos pedir, muitas vezes nós estamos pedindo coisas errado. Sabe, em primeiro lugar aqui nós vimos que Ana orou honestamente diante do Senhor. Ela foi honesta, sabe? A oração dela foi honesta, ela foi sincera, porque ela alcançou o favor de Deus. Isso é a certeza de que estava correto. A sinceridade dela alcançou o coração de Deus. Olha, você sabe disso, você sabe que você pode chegar diante do Senhor e mesmo não sabendo orar, ficar em silêncio. Mas aí você fica em silêncio e você começa a pensar e a meditar, e ali o Espírito Santo de Deus começa a agir no seu interior e começa a te direcionar para o nível de revelação que Deus quer te dar, e Ele começa a trazer à sua memória aquilo que traz esperança, a trazer à sua memória aquilo que precisa ser colocado diante de Deus. E ali você pode abrir o seu coração e expor a Ele tudo que tem afligido a sua alma. Ore por algo, ore pela sua vida no Senhor, ore pelo seu ministério, mas ore com fervor. Ore pelo seu casamento, mas ore crendo, ore confiante, ore com humildade, mas ore também com a certeza de que a sua oração será atendida, que o Senhor está ali ouvindo a sua oração, porque a palavra de Deus nos garante que Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Ele é um Deus poderoso, que tem poder para criar o que não existe, para colocar ordem no caos, para trazer esperança, para trazer alegria. Ele é um Deus que pode ressuscitar mortos, ressuscitar aquilo que já não vive mais. Às vezes você está num relacionamento que está tão ruim, tão acabado, tão destruído, mas se você tiver fé o suficiente, Deus pode entrar ali e trazer a vida nesse relacionamento, trazer o amor nesse relacionamento, trazer a paz, trazer a harmonia na sua casa, porque o plano que Deus tem para a sua vida é maior do que você, é maior do que você quer. O plano de Deus para a sua vida, ele é perfeito, não existe falha nele. Então o plano de Deus, ele é perfeito e maior do que nós. E Deus responde, porque Ele respondeu a Ana e Ele te responde ainda hoje.
Deus cumprirá os planos e os propósitos que Ele tem na sua vida. E Ana gerou e deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o homem segundo o coração de Deus, aquele que ungiu Davi, o maior rei do Antigo Testamento. E olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Veja que aí existe todo um traçado perfeito de Deus. Veja bem, Deus não sabe que nós não sabemos como orar. Então eu acredito que ali naquela oração de Ana, ali na presença de Deus, o Espírito Santo é quem estava intercedendo por ela. E ela gerou um profeta, um homem que seguia os princípios de Deus, que ouvia a voz de Deus. Então, ainda hoje, creia nas promessas de Deus. E Ana foi tão abençoada que após Samuel, e ela entregou Samuel no altar do Senhor, ele serviu ao Senhor, ele a abençoou e ela ainda concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E Samuel cresceu diante do Senhor. Olha que tremendo! Então Samuel nasceu e se juntou a uma longa linhagem de líderes que foram importantes em Israel e que nasceram milagrosamente de mães estéreis. Olha, a esposa de Abraão era estéril, ela deu à luz a Isaque. A esposa de Isaque, a Rebeca, era estéril e ela deu à luz a Jacó. A esposa de Jacó, Raquel, era estéril e deu à luz a José. E agora a esposa de Elcana, a Ana, era estéril e deu à luz a Samuel. Então o Senhor, ele é todo poderoso, é o Senhor dos exércitos, que ouviu a oração de uma mulher pobre, fragilizada, agoniada, angustiada, estéril e impotente diante de tudo que ela estava vivendo, e ela trouxe ao mundo um profeta poderoso no momento certo, no tempo certo, o tempo do Kairós de Deus. Então você veja que o plano de Deus é muito maior do que nós, e ele nos inclui nos seus planos. Mas entenda que Deus, ele está construindo um reino em que pessoas que o buscam, que o conhecem, que conhecem a palavra de Deus, está nele, está inserido nele. E Deus, ele está trabalhando para cumprir os seus propósitos, mesmo nos detalhes que parecem insignificantes e dolorosos na nossa vida. Ele quer nos fortalecer. Então, muitas vezes são as coisas dolorosas da nossa vida que nos levam à oração, através da qual Deus cumprirá os seus propósitos, que são maiores e melhores do que os nossos. Então, Deus, ele realiza os seus propósitos através da oração. Ele não precisa, mas ele escolhe. Ele escolhe trabalhar através das orações que você faz, através das nossas orações, para realizar propósitos. Às vezes, isso significa respostas milagrosas e oração, com fervor. Então, respostas milagrosas a orações em seu fervor. Às vezes, nem tudo vai se cumprir, mas isso não importa. O que importa é que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, que o governo de Deus seja estabelecido na terra, que o reino do Senhor seja expandido e que nós possamos compreender isso. Então, quando você ora, você está participando com Deus para cumprir propósito dele em vidas e no mundo. E isso é muito maior e melhor do que nós possamos imaginar. Então, a oração é de suma importância para você, para sua família, seus entes queridos e para os propósitos de Deus nesse mundo. Nós precisamos ser um povo de oração fervorosa, de oração com entendimento. Se você nunca foi uma pessoa de oração, eu quero te encorajá-lo nesse dia a orar. Fale com Deus. Peça a Ele que se revele a você. Confesse o seu pecado a Ele. Peça para Ele, mas peça com fé. Peça fé para que você possa acreditar em tudo, em todas as coisas que a Bíblia
se mostra para nós os cumprimentos de Deus que Ele tem para o povo dele. Coloque a sua confiança no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero te dizer para você orar por outras pessoas. Ore pela família, pelas pessoas do seu trabalho, pelos vizinhos, pela sua cidade, pelo seu bairro. Ore pelas pessoas que você tem dificuldade. Ao invés de amaldiçoar, de falar mal dela, ore pela vida dela, declare a bênção, a paz, o amor de Deus sobre a vida dela. Aprenda a encontrar conforto na oração. Então seja honesto, sincero, fervoroso e humilde em suas orações. Derrame o seu coração diante do Senhor e deixe Ele transformá-lo através das suas orações. Porque as orações é diálogo com Deus, é aproximação com Deus. Então, se você tem dor em sua vida, não desperdice esses momentos. Mesmo na dor, vá para a presença do Senhor e transforme a sua dor em oração e encontre o conforto em Deus. Ore para que a vontade de Deus seja feita, não importa o que aconteça com você. Não foi assim que Jesus nos instruiu a orar? Ele nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando você ora, algo sempre vai mudar. Sempre, porque a oração muda coisas, muda pessoas, porque é assim que Deus escolhe agir. Deus cumpre os seus propósitos através da oração. Então hoje, seja como Ana, vá para a presença de Deus e comece a se debulhar, a clamar, a suplicar, a se arrepender, a buscar a resposta, mas ore com fé e de uma forma sincera e honesta. E se não souber orar, fique em silêncio, mas tire um tempo para estar na presença de Deus. Amém? Ó meu Deus e meu Pai, obrigada por essa palavra. Meu Deus, como essa palavra trouxe conforto ao meu coração, e eu sei que está confortando o coração dos meus amados amigos e irmãos. Pai, que o Senhor possa visitá-los de uma forma tremenda e gerar neles o desejo por orar. Orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Pai, visita cada lar, cada vida e leva o renovo do Senhor, leva a esperança, a paz e a alegria, e que ela se sinta compungida, sinta necessidade de ir para a tua presença orar com fervor e com uma fé tamanha que vai mudar tudo ao seu redor, e que ela possa crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visita essas vidas, visita esses lares, multiplica as vidas que estarão recebendo essa palavra, e que o profético do Senhor venha sobre essas vidas, transformando-as para esse novo tempo, um tempo de vitórias, de abundância e prosperidade, no nome santo de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor, um dia de bênçãos e de boas notícias.